Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho diário. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 4, versículo do 1 ao 20. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, meus irmãos e minhas irmãs. O evangelho de hoje é bastante longo, são 20 versículos, né? Então eu vou ter que estender um pouquinho aqui. Ele é autoexplicativo, né? Porque o próprio Cristo ele já dá a explicação, mas eu só vou fazer uns breves comentários aqui. Pegando da homilia que eu hoje participei da Santa Missa logo cedo, às 6h30 da manhã, e o Frei ia dizendo que o semeador é o próprio Cristo e a semente também é o próprio Cristo. Então ele está em busca de corações para semear a sua palavra em corações bons, né? Em terreno bom. E pegando aqui cada parte que nosso Jesus Cristo vai falando aqui, né, que ele vem explicando. Primeiro, a palavra, o semeador, ele joga a palavra e cai à beira do caminho, né? E aí, logo em seguida, o Satanás vem e retira a palavra dele, né? E é algo que a gente precisa estar atento. Esse ser maligno, ele existe. Tem pessoas, inclusive dentro da igreja padres, que omite em falar, né, da existência do demônio, ou diz que daqueles que são padres que, infelizmente, tenta fazer uma tradução das realidades eternas como uma forma apenas humana, mundana, acaba dizendo que também ele não existe, né? Mas ele existe, nosso Senhor está lembrando aqui, ó. Então ele vai criar várias formas para poder tirar a gente do convívio de Deus. Depois, o segundo coração é aquele que tem terreno pedregoso. Ouve a palavra, mas logo recebe com alegria, só que ela não tem raiz. São inconstantes e quando uma tribulação ou perseguição chega, começa a desistir.
da caminhada, né? Isso acontece muitas vezes com várias pessoas, comigo já aconteceu. Quando você é confrontado, né, da sua fé, você que não está bem fundamentada, você titubeia e aí você começa a questionar a Deus e começa a pular de galho em galho e ir para outras religiosidades, achando que a solução está aí, né? Então precisamos ter fundamentada a palavra de Deus em nosso coração. O terceiro são os espinhos, o coração que é cheio de espinhos. Quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz frutos. Tem gente que vive só para o dinheiro, né? Tem gente que vive só para os prazeres. Tem gente que vive só para uma carreira, né? Títulos desse mundo. Nada disso é errado buscar, desde que Deus seja o centro, como ele diz no Evangelho. Busca as coisas do alto, busca o reino dos céus e essas outras coisas serão acrescentadas. Mas tem pessoas que é avarenta, que é um pecado capital mortal, né? A avareza. Tem gente que só vive inteiramente para acumular dinheiro. Não, tem que todos os dias dinheiro, 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 só pensa nisso, prazer, 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 e esquece de deixar o coração gerar frutos. E por fim, é o que nosso Jesus Cristo está buscando em cada um de nós, o terreno bom, né, que ouve a palavra e recebe, dão fruto, e gera 30, 60 ou 100 por um. E esses frutos são as nossas virtudes, esses frutos é a evangelização de nosso Jesus Cristo chegando a mais pessoas, ao coração das pessoas, é uma pessoa que se converte, que tem uma vida errada e muda de vida, é uma pessoa que se torna melhor para o outro, melhor dentro de casa, né, o marido que é melhor para com a esposa que é melhor para com o marido, sabe? São esses tipos de frutos que Deus está querendo gerar. Uma pessoa que é benevolente, uma pessoa que é caridosa, que ajuda o próximo, né? Enfim, tudo isso são os frutos que nosso Jesus Cristo quer gerar em nosso coração. Deus abençoe, que a Virgem Maria, São José, proteja cada um de vocês, perdoe, ficou um pouco extenso, se tornou um vídeo e não um short, como tenho o costume de fazer, porque é um evangelho muito longo. Até mais.